parou para pensar a respeito do que é um retrato? Do que significa um retrato? Eu garanto para você que a resposta que você dá para essa pergunta define muito sobre a sua forma de fotografar. Cada retratista, ele vai ter uma resposta diferente para essa pergunta. Se você for para a internet, para a Wikipedia ou para o próprio Google e procurar a definição de retrato, você vai encontrar várias definições diferentes. Cada retratista tem a sua própria definição de retrato e isso tem muito a ver com o estilo de fotografia que ele produz. A definição dele justifica a forma como ele fotografa. Então, cada artista fotografa de acordo com a sua própria definição de retrato. E isso tudo é muito lindo, porque torna a forma de fotografar e torna o retrato uma coisa extremamente pessoal e individual. É isso que dá o estilo de cada pessoa. Ao mesmo tempo, isso cria uma grande confusão e uma grande disputa de razão entre cada fotógrafo, entre todos os retratistas, a respeito do que é, o que não é um retrato, ou de qual é a definição, ou de que é certo e o que é errado dentro de um retrato. Eu acredito muito que não existe certo e errado. Eu acredito muito que isso é extremamente pessoal e que as pessoas podem criar retratos diferentes em contextos diferentes dentro das suas próprias definições de retrato. Eu vou contar para vocês um pouco da minha definição de retrato, tá? Não tem certo e errado, mas a minha definição de retrato determina muito da forma como eu fotografo. E entendendo a minha definição de retrato, vocês vão entender muitas das decisões que eu tomo durante os momentos que eu estou fotografando. A minha definição de retrato, muitas vezes, ela guia a forma como eu fotografo. Então, desde o equipamento que eu escolho para fotografar, até o cenário, as cores, os figurinos, os acessórios que as modelos vão usar, eles são determinados baseados na minha definição de retrato, e vocês vão entender por quê. Para mim, o retrato, ele basicamente é uma fotografia feita para mostrar uma pessoa. Parece óbvio, né? É basicamente uma definição universal de retrato. Mas se você for parar para pensar, existe muita complexidade nesse detalhe. O que é definir uma pessoa? O que é mostrar uma pessoa num retrato? Quando a gente fala de mostrar uma pessoa, significa que tudo na fotografia tem que ser sobre ela. Então, hoje, tudo que eu coloco no meu retrato é escolhido e colocado ali para enfatizar a pessoa que eu estou fotografando. Então, nada que existe hoje no meu cenário é colocado só por decoração. É colocado porque é bonito, é colocado porque eu gosto, é colocado porque é o estilo da Dani. Tudo é colocado ali para enfatizar e para levar o olhar da pessoa que olha a minha fotografia, o espectador, para a pessoa que eu estou fotografando. Então, muitas vezes eu escolho elementos como coroas, flores, ou crânios, ou coisas desse tipo, que estão lá para somar ou para contar a história da pessoa que eu estou fotografando, seja ela uma pessoa real ou imaginária. Um retrato, ele não precisa contar a história da pessoa de verdade. Então você não precisa passar horas conhecendo, entendendo e tentando descobrir os segredos ocultos sobre a alma da pessoa que você está fotografando. Você pode, se esse for o seu trabalho. Mas você também pode criar uma personalidade junto com aquela pessoa. Então eu penso nos elementos que têm a ver com a figura que eu estou fotografando, seja ela real ou imaginária, para criar uma cena que tenha relação com aquilo que eu estou fotografando. Então eu posso estar contando a história de alguém, ou eu posso estar tentando registrar o máximo de fatos possíveis a respeito daquela pessoa durante a minha fotografia. Mas é aí que tá. Existe uma diferença entre fotografar uma história, fotografar um momento e fotografar uma pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fotografo uma costureira numa máquina de costura, por exemplo, eu posso registrar a imagem da costureira, porque eu quero fotografar uma costureira, ou eu posso registrar uma fotografia de memória, contando uma história ou uma fotografia lifestyle de como é a vida de uma costureira. Essa fotografia, para mim, não é um retrato. A costureira deixa de ser importante. Eu estou registrando uma memória de como é o dia da costureira. Aquela costureira poderia ser qualquer costureira. A figura da pessoa, o nome daquela pessoa, quem ela é, ou a época que ela viveu, a família que ela teve, ou aquela figura, aquela pessoa, aquela personalidade, deixa de ser importante. O que passa a ser importante é a profissão costureira. Então, isso para mim não é mais um retrato.
não se refere mais à pessoa, se refere à profissão, ao ato de costurar. Entendem a diferença? Então, a fotografia de retrato, para mim, Dani, tá? Isso não é um conceito universal. Então, a fotografia de retrato, para mim, representa sempre a pessoa que eu estou fotografando e não a ação, ao movimento. Quando eu levo, por exemplo, uma pessoa para o parque para fotografar, eu poderia fazer uma foto da pessoa caminhando no parque e ela para e cheira uma flor. Quando ela faz isso, eu já não estou mais fazendo um registro da pessoa. Eu estou mostrando como foi o dia dela no parque. Não importa se aquela foto foi dirigida ou não. Não importa se foi uma foto posada ou não. Eu estou registrando o dia dela no parque. Eu já não estou mais fazendo um retrato para memorizar a imagem da pessoa única e simplesmente. Já não é mais só ela que é importante. É o dia dela, é a ação que ela estava fazendo, é o passeio. Eu estou documentando o passeio, o dia dela. Entende? Então ela deixa de ser importante. Poderia ser qualquer pessoa. Ela já não é mais importante para mim. Entendem a diferença? Então, para mim, um retrato, ele é sempre sobre a pessoa. É sempre sobre a pessoa. Isso não significa que eu só faço retratos. Num ensaio normal, eu posso fazer retratos e posso fazer fotografia de memória, por que não? Por exemplo, quando a modelo chega aqui e ela encontra uma peça diferente que ela gosta muito, eu tenho um crânio, ela quer fazer uma foto beijando o crânio porque ela ama e ela acha super diferente e engraçado, eu faço a foto dela beijando o crânio, não tem problema. É uma lembrança que ela vai ter divertida do dia dela e ela quer guardar. Qual é o problema em se fazer isso? Só não é um retrato dentro do meu conceito. Eu não tenho problema nenhum de fazer essa foto, então nem tudo que eu faço precisa ser retratos, mas eu sou retratista. O trabalho que me faz pensar e me faz elaborar meus projetos, me faz ser criativa e me faz desenvolver todo o meu planejamento é em torno dos retratos. Então eu monto o meu cenário, eu monto as minhas cenas, eu monto o meu figurino, escolho os meus fundos, tudo pensando em criar retratos mais criativos, retratos melhores, retratos mais completos, retratos que dirijam o olhar sempre para a pessoa e tornem a pessoa sempre mais importante. Então, como eu falei, o que guia hoje a construção do meu trabalho sempre é criar retratos melhores dentro da minha própria definição de retrato. Então pensem vocês a respeito da sua própria definição de retrato, como você enxerga os retratos, como você entende os retratos e o que é importante para você na sua fotografia de retrato. Talvez seja muito parecida com a minha, talvez tenha pequenas diferenças, talvez você fotografe também animais e objetos e você precise encaixar essas coisas na sua definição de retratos. Então como seria a sua definição de retratos, por exemplo, com animais? Também seria a mesma? Como é uma fotografia de retratos de animais? Seria mais documental? Seria mais só registrar a figura do animal? Você precisa pensar a respeito das suas próprias definições para isso ajudar você a criar a sua própria forma de fotografar, criar os seus próprios valores dentro da fotografia para que você seja fiel a eles. Hoje, como eu falei, eu sou extremamente fiel à minha definição de retrato. Então, eu estou o tempo todo pensando em como dar mais valor à minha modelo. Quando eu fotografo, eu desfoco o fundo para separar a modelo do fundo, trazê-la para frente, destacar ela. Eu uso fundos mais escuros do que a modelo para separar a modelo do fundo com a luz, criar uma segregação, trazendo mais destaque para a modelo, porque a gente enxerga primeiro aquilo que está na luz. Então, eu trago a modelo para frente, através da luz também. Eu segrego também com texturas, então eu acrescento texturas no fundo, textura na roupa, textura no cabelo, eu gosto de flores no cabelo, eu gosto de bastante ruídos, né, no entorno, não ruído de grão, né, de ISO, mas ruídos de interferências na foto, para que a pele dela pareça mais lisa e ela ganhe mais destaque. Então eu trago mais destaque na modelo. Eu trabalho muito com tons monocromáticos, então eu gosto de paletas com poucas cores e cores que se destaquem da pele da modelo. Então eu também causo mais segregação, eu trago a modelo mais para frente, eu faço a modelo destacar mais ainda na foto através das cores. Então na mesma fotografia eu trabalho diversos níveis de separação, eu trago a modelo para o destaque, né? Eu destaco ela de várias formas diferentes, para que ela se sobressaia sempre com relação aos outros elementos. Então, tudo que eu uso é sempre pensando em destacar a minha modelo, destacar a pessoa que representa o meu retrato. Então,
Então, na minha fotografia, o retrato ele é sempre sobre a pessoa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Pensem sobre a definição de retrato de vocês, como eu falei, não tem resposta errada. A única coisa importante é ser fiel à definição de vocês, para que a fotografia de vocês evolua seguindo os princípios que vocês acreditam, tá bom? Beijo, tchau!